Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu olho um time desse e aí eu sei por que o Cop Talks é um sucesso. Porque a gente só traz aqui pessoa que vai trazer um conteúdo sensacional. Bom, hoje nós vamos tratar aqui de um tema extremamente importante e atual. Eu tenho certeza que surgirão muitos insights bem interessantes. Eu vou deixar agora o nosso querido Rodrigo fazer a mediação aqui do painel com a Flávia e vamos tocar. Débora, eu saio agora e eu volto aqui no final. Boa apresentação para vocês. Muito bem. Agradecido, Douglas. Eu estava acompanhando as suas mediações nas apresentações que antecederam a nossa participação aqui e fiquei muito feliz de ver quanta coisa boa que começa a emergir em mais este Cop Talks Summit, né? E não sei se eu vou conseguir manter o mesmo nível de mediação que você, Douglas, mas vamos lá. A minha fé está aqui nas nossas duas feras, Maria Flávia e Débora, que conhecem muito desta temática. Temática esta que é muito oportuna. Eu fico muito feliz de ter sido convidado a participar de uma temática que fala sobre a nova era ESG, né? De soluções ao avanço. Porque, inclusive, no ano passado, na edição de final de ano da revista Mundo Coop, eu publiquei um artigo que falava justamente da vocação do cooperativismo para o capital social e para o ESG. Capital social não na linha do que a gente costuma vincular às empresas limitadas, mas no sentido da solidariedade, da parceria, do companheirismo, da cooperação, que é a essência deste sistema que está celebrando esta semana, de novo, né, o Dia Mundial do Cooperativismo, né? E eu quero começar o nosso encontro de hoje deixando a Débora, a Maria Flávia, bem à vontade para dizerem, inicialmente, como que o ESG entrou nas suas vidas, e logo na sequência nós partimos para umas perguntas mais específicas, sempre lembrando a você que está aí acompanhando o evento, e você pode trazer as suas dúvidas, inquietações aqui no nosso chat, e que, na medida do possível, nós vamos passar a Maria Flávia e a Débora. Quer começar falando, Maria Flávia? Ô, gente, que alegria! Mais um ano de Copalques, mais um ano conversando sobre a sustentabilidade, sobre o ESG, sobretudo nas cooperativas que nasceram com essa vocação. Mas é uma vocação que, como todas as outras áreas, com todos os modelos de negócio, precisam avançar e entender e se adaptarem, né, às novas necessidades mercadológicas. Então, como o Rodrigo pediu, vou contar rapidamente aqui, eu sou professora há mais de 20 anos nas áreas sociais e ambientais. Foi na área social que eu fiz mestrado, doutorado. Eu venho lá dos negócios de impacto, do empreendedorismo social, e por isso caminho de mãos dadas com o modelo cooperativo, e óbvio, com todos os avanços que a gente teve na discussão, a ESG não poderia ficar fora da pauta, porque embora seja uma sigla que nasce lá em 2004, olha, ela caminhou muito nos últimos 5 anos, né, não, Débora? Muito bem, Maria Flávia. Agradeço pela sua contribuição inicial e já passo a palavra para a Débora. Débora, como é que o ESG passou a fazer parte da sua vida? Conte um pouquinho. Também queria agradecer a Mundo Cop por mais este evento e a honra de estar aqui com o Rodrigo novamente, né, Rodrigo? Há menos de um ano atrás estávamos falando sobre isso em outro palco cooperativista, e também um prazer te conhecer, Maria Flávia, bem como a todos que estão nos assistindo aqui. Essa pergunta é muito interessante, até eu não tinha parado para pensar nela, Rodrigo, mas o ESG apareceu em 2020, então, contexto pandemia no seu momento mais complexo, né, colocando assim, e eu estava de licença maternidade na época, então fui
Eu tenho uma filha da pandemia, né? Virou até um termo. E daí eu retorno, eu ainda estava ali no meio disso tudo, e uma empresa de consultoria muito boa que atendia o sistema cooperativista onde eu atuava, onde eu atuei por 20 anos, ele falou: Débora, você já ouviu falar de ESG? E para mim era novidade ainda em 2020, né? Veja, uma coisa que acontece em 2004, né, Maria Flávia, mas que foi ali no contexto da pandemia que eu ouvi falar. E o meu sentimento naquele momento foi, e ele ainda tem feito sentido, embora a gente tenha aprendido tanto e todo dia é algo novo, né? A cada 20 minutos, isso aqui não é slogan de rádio, mas a cada 20 minutos uma informação nova sobre ESG, né? Mas, para mim, naquele momento, apareceu brilhando o seguinte sentimento: temos uma narrativa para explicar o cooperativismo para quem não vive o cooperativismo. E isso surgiu naquele contexto porque eu atuava na área de comunicação. E daí eu aproveito aqui para dizer, muito brevemente, Rodrigo, que o desafio da comunicação, espera aí que eu já vou conectar isso com a ESG, no cooperativismo é muito grande, e a gente conversa muito entre os nossos colegas cooperativistas, porque sempre, quando alguém conhece o cooperativismo, fica apaixonado, fica encantado, o sangue esverdeia em 5 minutos e fala: como é que vocês não divulgam isso mais, né? Divulgar até divulgamos, mas cadê a narrativa que facilite a compreensão para quem não vive o cooperativismo? Em grandes capitais, ou em pequeníssimas cidades, ou em estados que ainda não têm a cultura. Então, quando esse ESG surge, eu falei: seria essa a nossa grande narrativa? Então, é este o contexto. Muito bem. Olha só, nós começamos já agora a ter alguns elementos, alguns insumos para aprofundarmos esse diálogo ainda mais, né? Dentro do que nós estamos observando, parece que há, às vezes, uma certa dúvida das pessoas que estão tendo o primeiro contato com esse acrônimo ESG. Inclusive, alguns falam ESG, porque vem de palavras em inglês, né, que compõem esse acrônimo. Às vezes aparece como ASG. Eu gosto muito da língua portuguesa e da sonoridade, então vou chamar aqui de ESG, e estou vendo que as convidadas também estão fazendo assim, não é? Como que vocês conseguem explicar, para termos aqui todos na mesma página, essa incerteza que algumas pessoas trazem consigo entre a diferença entre a sustentabilidade, porque muitos foram inseridos nesse tipo de diálogo falando sobre sustentabilidade, e agora temos o ESG. Existe algum tipo de diferenciação? Vocês conseguem trazer um pouco mais de luz nesse entendimento? Diga lá, Maria Flávia. Olha, eu gosto muito de uma frase recente que foi dita pelo Carlos Pereira, que é o CEO do Pacto Global no Brasil, né, da Rede Pacto Global da ONU no Brasil, e ele fala: olha, o ESG não é um outro passo da sustentabilidade, ele é a sustentabilidade em si. Então, vamos lá, só para a gente tentar juntar isso aí. Não tem como a gente ter uma continuidade, uma perenidade da nossa vida se a gente não unir, e aí a gente está falando de empresas, né? Nesse mesmo barco de uma empresa, natureza, sociedade, economia e ética. Se eu tenho, por exemplo, mudança climática, eu vou ter enchente. E aí imagina, o Brasil todo recentemente passou por enchentes, né? Janeiro, fevereiro, março, no Sudeste, de maio até agora, ainda em junho e julho, a gente tem o Norte e o Nordeste passando por essas situações. E o que a gente vê, por exemplo? Cidades inteiras inundadas. E o que acontece quando uma cidade inunda? Eu tenho lojas fechadas, eu tenho casas inundadas, eu tenho pessoas desabrigadas e, óbvio, eu tenho uma população doente, hospital lotado. Quer dizer, eu tenho um problema que vai me gerar problemas em natureza, sociedade, economia e ética. O ESG, que é a sigla que, em inglês, Environment, Social and Governance, em português vai virar esse ESG ou ASG, né? Ambiental, social e governança, vem para dizer o seguinte: olha, ou a gente se reorganiza
e a partir desse momento começa a trabalhar unindo essas palavras ou esses conceitos em ações que vão garantir o nosso futuro ambiental, social e de governança. Porque se a gente não juntar isso tudo, nós não vamos poder continuar. Não vai ter perenidade, a gente não vai se sustentar como sociedade e aí, óbvio, como empresa. E aí a gente precisa lembrar todos os dias, o maior ativo que a gente tem no mundo vem das empresas. Se vem das empresas, elas são grandes responsáveis pelas mudanças que a gente precisa ver acontecer. Eu sempre acho que as organizações, elas, tanto quanto as escolas, né, os ambientes educacionais, elas têm esse papel fundamental de ajudar no processo de ensino e aprendizagem para que nós sejamos uma sociedade melhor. Então, a governança aí trabalhando, né, criando conceitos, regras, para que a gente faça uma gestão cada dia mais humanizada e mais consciente de que perenidade, continuidade é o que a gente precisa, né? Um desenvolvimento sustentável. Muito bem, vou deixar a Débora à vontade para trazer algum complemento, mas já inserindo um pouquinho mais de ingredientes, né, aqui no nosso tempero. Se você quiser fazer um complemento sobre essa diferenciação entre sustentabilidade e ESG, Débora, fica à vontade, mas já trazendo também o que você entende como necessidades e desafios ESG. Okay? Legal. Não, Maria Flávia, adorei a sua explicação e gostei muito da inclusão da palavra ética. Nós temos que usar mais ela, viu? Já várias luzinhas se acenderam aqui, adorei. Mas eu também ouvi uma frase, eu aprendi com a nossa consultora que nos apoia aqui no Sistema OCB, o nome dela é Rosilene Rosado, ela é da Galha Consultoria, e ela falou, ela fez a seguinte diferenciação, ela falou, ESG é sustentabilidade com accountability, ou ESG é sustentabilidade com comprovação de performance. E daí isso nos alegrou muito, essa informação, e daí sendo bastante honesta com os nossos amigos e amigas cooperativistas que estão nos assistindo aqui, Rodrigo e Maria Flávia. Ano passado, e daí eu já vou entrar para falar de necessidades e desafios também, vou tentar emendar. Nós trouxemos para um grande evento que o Sistema OCB promove anualmente, chamado Semana de Competitividade, e nós tratamos bastante da pauta ESG, foi assim o destaque do evento, nós até fizemos um manifesto e fizemos um convite, né, e já vou falar sobre este convite ao falar de necessidade. E naquele momento ainda, olha só como a gente está aprendendo, né, e agradeço também a revista Mundo Cooperar e toda a edição por estar trazendo muita informação a esse respeito. Naquela ocasião, nós ainda utilizamos a seguinte frase, o ESG está no DNA do cooperativismo. Ai, peço desculpa, porque está vindo algumas notificações aqui, vou ver se eu consigo desativá-las. Mas ainda utilizamos naquela ocasião essa frase, essa sentença, né? E depois é que fomos estudar e aprender que não. E daí eu gostei que a Maria Flávia usou a palavra vocação. Está na nossa vocação, mas a gente tem que comprovar que faz, porque pode estar lá embutido na nossa filosofia, e por filosofia leia-se princípios e valores, mas pode ser que a cooperativa não esteja praticando isso, e ESG é sobre comprovar performance. Então, você pode dizer que é sustentável, mas cadê seus indicadores de inclusão e diversidade? Cadê seu roadmap, ou como que é o seu planejamento para incluir mulheres, incluir juventude, incluir minorias na governança? Você tem um banco de talentos? Né? E daí, quando a gente começa a falar de comprovação de indicadores, aqui eu já entro na questão das necessidades, né? Então, eu acredito que para o sistema cooperativista brasileiro, talvez até faça sentido para o exterior, não sei, mas do ponto de vista do brasileiro, a nossa primeira necessidade é não reconhecer a importância da pauta. Eu percebo, na maior parte das cooperativas com as quais a gente lida no dia a dia, em eventos, nossa, o assunto está bombando, está em tudo, né? Então, a gente recebe muitos questionamentos, nós estamos desenvolvendo um programa piloto aqui, e a busca é, assim, maior do que a gente até consegue executar. Mas a primeira necessidade é o reconhecimento dessa diferenciação.
Porque às vezes a cooperativa coloca assim, chega uma consultoria, ou chega o nosso programa, ou chega o nosso diagnóstico e fala, você tem um projeto de inclusão e diversidade? E às vezes a cooperativa coloca, temos sim, no Dia das Mulheres nós fazemos palestras, nós oferecemos bombons, e coloca essas informações. E a gente fala, continua oferecendo bombom, a gente adora, obrigada, mas isso não é ESG. Isso é uma ação muito afirmativa, essa é uma ação de carinho com as empregadas, esse é um reconhecimento, mas não é ESG. ESG seria um banco de talentos para que as mulheres consigam se desenvolver e alcançar cargos de liderança, por exemplo. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, primeiro, necessidade, reconhecer a diferença entre se dizer sustentável, se dizer cooperativista, dizer que temos sustentabilidade nos nossos princípios e valores, e entender que ESG é comprovar performance, a primeira. E a segunda é se diagnosticar, se ver, se mapear e desenvolver uma matriz de materialidade para verificar quais são os indicadores ESG que fazem sentido para essa cooperativa. Para mim, entre tantas necessidades, eu penso que para as cooperativas, essas duas sejam as maiores. E uma terceira, que para mim é transversal a essas duas e a tudo que fazemos, é formação, né, como princípio. Mas nós precisamos ter dirigentes entendedores do assunto, patrocinadores do assunto, tudo começa na governança, como já bem trouxe Maria Flávia, né? E formando equipes técnicas para que isso seja vivencial na cooperativa. Então, eu acabei trazendo 3 itens, embora o terceiro seja transversal, mas reconhecimento, materialidade e a formação de todos os nossos agentes cooperativistas. Muito bom que você trouxe a educação, porque a educação compõe os princípios da governança cooperativa, né? E tem toda essa transversalidade, como a Débora muito bem trouxe. E veja, como a gente faz ao vivo, às vezes nós temos alguns ajustezinhos. Débora, o seu fone, o áudio está saindo um pouquinho chiado. Se você agora, quando eu passar a palavra para a Maria Flávia, às vezes é um pequeno ajuste e isso se resolve, mas deu para ouvir super bem o que você falou, não é? Na sequência, Maria Flávia, você ainda pode tratar deste ponto proposto pela Débora, mas também já trazendo mais ingredientes aqui, trazendo mais temperos aqui para a nossa conversa, incluindo também a gestão de riscos e oportunidades. Sim. Por que eu digo isso? A capa da última revista Mundo Coop fala justamente da gestão de riscos, como evitar crises e aproveitar oportunidades. Eu sou fã da revista Mundo Coop, então eu consumo e aprendo bastante, aliás, na plataforma da Mundo Coop, que vai além da revista propriamente dita. Mas aproveitando essa capa da última edição, como que você vê que, por meio do ESG, é possível traçar estratégias, planos e até mesmo execuções voltadas à gestão de riscos? Olha, eu vou até pegar um ganchinho da Débora aí, que tem riquíssimas coisas que Débora falou, mas vamos lá. A gente tem essa divisão, né? Trabalhar com a gestão de riscos ou trabalhar com a gestão de oportunidades. Por que a gente ainda, no ESG, está navegando na oportunidade? Como não são todas as organizações que entenderam e já iniciaram o processo de criar ações desenvolvidas em torno das práticas de S e de G, as que assim estão posicionadas, por meio da sua materialidade, Débora, eu vou pegar a materialidade daqui a pouquinho para falar dela, mas elas caminham na oportunidade, porque é como se elas pudessem levantar a mão e dizer, eu sou uma empresa mais justa, mais equânime, eu sou uma empresa melhor mesmo, eu sou uma organização mais forte. Ela ainda navega, ela ainda se utiliza a sustentabilidade como um diferencial estratégico. Isso é uma vantagem competitiva mesmo para as cooperativas. Agora, qual que é o perigo da gestão de riscos? A gente está aos poucos, quer dizer, nem tão aos poucos assim, acho que as coisas estão caminhando muito rápido. Débora pode me ajudar nisso, né, Débora? Assim, nos últimos 3 anos, as coisas mudaram de tal maneira que um monte de coisas que algumas organizações, seja no setor das cooperativas,
seja nos setores clássicos, tradicionais, usavam como diferencial competitivo, essas coisas já estão virando normas, regras, leis. E quando elas viram normas, regras ou leis, elas viram conformidade. O que significa isso? Se eu faço, meu concorrente também faz, todo mundo do meu setor faz. Então, vamos pensar nas cooperativas de agro. Aquilo que você fazia como diferencial, se vira uma regra, todo mundo que trabalha com agronegócios vai fazer. Agora, se você nem começou a se preocupar com essas ações, a sua probabilidade de trabalhar na perspectiva do risco é muito maior. Então, eu acho que encontros como esse servem para a gente dizer assim para vocês: comecem a olhar para esse tema, comecem a pesquisar sobre a ESG, porque é muito mais saudável para a sua empresa trabalhar na gestão de oportunidades do que trabalhar na gestão de riscos. E aí é que vem a materialidade tão fundamental que Débora nos explicou. A matriz da materialidade é uma ferramenta que serve para que eu identifique quais são os temas socioambientais mais relevantes para o meu negócio. Eu posso partir, por exemplo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 ODS que a ONU não só a ONU, né? A ONU nos seus encontros com nações, com organizações do mundo inteiro, chegou aí a 17 objetivos que a gente pode seguir. Eles estão em diversas áreas que atendem ao E, ao S e ao G, para que a gente possa se nortear. A gente sabe, uma organização não dá conta de fazer os 17 objetivos ao mesmo tempo, né? Até 2030, que é a meta final. Então, a matriz da maturidade nos ajuda, é uma ferramenta que serve objetivamente para que a gente possa entender quais são os meus temas socioambientais prioritários para o momento que eu estou vivendo, no mercado que eu estou vivendo. Então, essa ferramenta vai me ajudar a priorizar, identificar e priorizar temas socioambientais a serem trabalhados por um determinado momento. Mas olha só que interessante, mais um dado que eu vou trazer aí. Vamos dizer que a sua cooperativa ainda não teve tempo nem de conhecer muito bem os 17 objetivos. Será que não dá para resumir isso, não? O Pacto Global, a ONU, no Brasil, fez essa espécie de resumo para a gente, se baseando numa ideia de uma ESG à brasileira. Nós temos problemas que são muito específicos aqui no Brasil. Então, no ano passado, o Pacto Global no Brasil criou um movimento que se chama Ambição 2030. Eles se reuniram em São Paulo, tiveram a participação de mais de 200 CEOs, acionistas, investidores, e apresentaram 7 movimentos que, obviamente, estão dentro lá dos 17 objetivos, mas que são mais próximos aos problemas que o Brasil tem. Então, só para vocês terem ideia, olha aí os 7 movimentos. Movimento Mente em Foco, movimento Elas Lideram, movimento Mais Água, movimento Salário Digno, movimento Raça é Prioridade, movimento Ambição Net Zero e, por fim, o movimento Transparência 100%. Quer dizer, dá para pegar esses 7 movimentos, a partir deles criar a sua matriz da materialidade e escolher 2, 3 para poder priorizar e começar a trabalhar a ESG ainda numa perspectiva da gestão da oportunidade. Muito bom, Maria Flávia. Nesta linha ainda, se a Débora quiser trazer um olhar, uma perspectiva dela, ou até mesmo da OCDE, a respeito da gestão de riscos e oportunidades no cooperativismo, atrelando, obviamente, isso ao ESG, fica bem à vontade, mas como eu tenho proposto aqui, nós vamos ampliando o nosso desafio e eu vou trazendo novos ingredientes. Além disso, já aproveitando essa fala final da Maria Flávia, que trouxe o Elas Lideram, né? O S é muito relevante e é inerente ao movimento do cooperativismo, né? O sistema cooperativista. E é perceptível que nós temos hoje já muitos programas consolidados de diversidade e inclusão.
Como você já falou um pouquinho sobre isso ali atrás, Débora, se quiser ver se hoje já temos alguns programas estruturados que vêm à mente e quiser trazer ainda um pouco mais a importância do tratamento da diversidade e inclusão, até vinculando com esse princípio da educação, que você também já trouxe em algum momento, fica bem à vontade. Tá ótimo. Nossa, ótimos insumos. Primeiro, então, vou falar um pouquinho sobre a questão da gestão de risco versus a gestão de oportunidades. Isso daqui, Maria Flávia, se você ainda não escreveu, dá um super artigo, Casagrande também, né? Então, maravilhoso. Nós temos tratado bastante sobre isso no mundo agro. E daí, ano passado, nós fizemos uma parceria com o Observatório de Bioeconomia da FGV, que é dirigido, liderado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues. Inclusive, ele deu uma entrevista no podcast da Natuza Neri, muito interessante. Ele já começa explicando o agronegócio, comparando com uma calça jeans, e ele fala de toda a cadeia produtiva. E daí, quando o assunto é cadeia produtiva, é aonde nós hoje ainda temos muitas oportunidades no nosso cooperativismo agropecuário, né? Porque, veja, 72% dos produtores rurais ligados às nossas cooperativas do ramo agro são da agricultura familiar. E isso significa que eles produzem e vivem dessa mesma terra, desse mesmo riacho, desse mesmo córrego, desse mesmo ecossistema. Então, por obviedade, eles vão cuidar melhor dessa terra. Então, aí é uma grande oportunidade da gente mostrar o nosso diferencial, e agora temos que nos unir cada vez mais para coletar, para ver se esses indicadores têm correlação com os critérios ESG, com toda a pauta, e a gente poder somar tudo isso e mostrar o quanto o nosso cooperativismo agropecuário ele é sustentável. Agora tem que provar, né? Agora vem os indicadores. Mas daí vem o risco. Né, vou trazer aqui 2 exemplos que já estão sendo amplamente divulgados. Né? Um é que a McDonald's, que compra muita proteína animal das nossas cooperativas, já estuda, já fez alguns anúncios, eu acho que em breve vai divulgar isso de maneira mais ampliada. Eles esperam que até 2025 toda a proteína venha de produção que tem o selo do bem-estar animal. Então, a gente tem oportunidade e risco. Por enquanto, ainda oportunidade, mas pode ser risco. A gente, nós ainda temos produtores rurais cooperativistas que ainda não estão adequados a esse modo de produção que cuida do bem-estar animal, teremos aí que rapidamente fazer essa transformação, e daí a beleza do cooperativismo é que a gente não faz isso sozinho, né? A gente pode aprender uns com os outros num interesse cooperativista e não competitivo, né? Então, eu acho que é um dos exemplos que eu queria trazer. Sobre inclusão e diversidade, é um tema que, claro, nos alegra, especialmente, né, por sermos mulheres, né, Maria Flávia? Então, a gente fica muito feliz de que seja um movimento. E daí, o que eu queria contar para vocês, para quem ainda não sabe, desde 2019, nós temos no sistema OCB, nosso presidente, né, Márcio Lopes de Freitas, ele trouxe para uma ocasião muito importante no cooperativismo, que foi o Congresso Brasileiro do Cooperativismo. A última edição foi em 2019, ele acontece, aí ele não tem uma regularidade, assim, muito regular, desculpe a redundância, mas naquela ocasião nasceu o Comitê de Jovens e o Comitê de Mulheres, né, do sistema OCB. E o que eu gostaria de trazer para vocês nesse contexto é que bem, a gente teve uma pandemia aí no meio, mas muitas das nossas organizações estaduais do sistema OCB entenderam a necessidade e nós tínhamos no início do ano passado 2 organizações, eu nacional aqui, com um comitê formado, e agora nós temos 11, então muito rapidamente as organizações. E a gente ainda não está com esse registro 100%, mas a gente já tem centenas de cooperativas que têm os seus comitês de mulheres e comitês de jovens, e a gente espera que com o tempo outras minorias também tenham os seus comitês. E o que a gente faz nesses comitês, né? Então, a primeira coisa é formar. Então, nós promovemos cursos, nós promovemos palestras, nós estamos ali trazendo conteúdo
junto com eles, e eles lideram isso, eles coordenam, e o nosso papel aqui é viabilizar tudo isso, para que eles tenham mais insumos para ocupar cargos de liderança ou se desenvolver ainda mais na liderança. Eles representam, então, mesmo quando a gente faz um evento político como a agenda institucional do cooperativismo, aconteceu em março, é o momento em que a gente chama o poder público, então nós tivemos ministros, deputados, senadores, a própria FRENCOP, que é a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Naquele momento a gente entrega a agenda, o cooperativismo espera isso daqui de vocês, principalmente muitos novos parlamentares chegando, e naquele momento nós tínhamos representantes dos comitês de jovens e mulheres. Eles, além disso, têm uma meta, e é aqui que eu queria destacar. No cooperativismo, nós somos 47, 53, posso estar pegando um pouquinho aí, 53% homens, 47% mulheres, de cooperados, dos nossos quase 19 milhões de cooperados, a proporção é essa. Então, aí, quase que meio a meio. Na liderança, e liderança, leia-se, conselhos de administração, conselhos fiscal e diretorias, tá? 80-20, 80% homens, 20% mulheres. A nossa meta, para dizer que somos representativos, é que seja 47-53 nas lideranças. E é para isso que nós estamos preparando, trazendo a necessidade e mostrando para esses líderes que o objetivo não é tirá-los da cadeira, não, é uma atuação conjunta. E daí uma boa prática que nós já temos, além da formação de comitês, né, pelas cooperativas, pelas organizações estaduais, pelos entes federativos, confederativos centrais, é um trabalho de cotas, né, de ter esse banco de talentos e falar, não, e uma das organizações estaduais, que é uma das nossas organizações mais robustas, que é a OCEPAR do Paraná, fez isso. Vamos aumentar um cargo e vamos trazer uma mulher para também ser conselheira. Nenhum homem precisou sair, uma mulher entrou, uma mulher maravilhosa, presidente da nossa cooperativa Cicobi Meridional, ali do oeste do Paraná, em Toledo, e que com certeza está trazendo um monte de insumos, ingredientes e um monte de informações que dizem respeito ao mundo feminino e das mulheres no cooperativismo. E daí eu só vou citar um exemplo para fechar, que eu sei que me delonguei aqui um pouco, Rodrigo, e claro, ansiosa para ouvir ainda mais vocês. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou mãe de 2 filhas, mais 3 cachorros, 5 filhos. E eu todo sábado vou ao mercado, meu marido vai com as meninas para a aula de música, aquela divisão de tarefas, e eu todo sábado compro a tilápia empanadinha da Copacol, maravilhosa. A Aurora também tem, mas no mercado onde eu compro, eu acho que eles compram mais da Copacol. Maria Flávia, não sei se você é mãe, mas assim, 30 minutos na airfry, um arrozinho, e você tá com seu almoço pronto, e as meninas adoram, as minhas filhas. Eu não sei quem deu essa ideia, mas veja que se tiver uma mulher neste conselho, e a gente sabe que tem, ela vai pensar em mais formas práticas, em mais produtos para essas mulheres e mães ocupadas com as suas triplas, quádruplas jornadas de trabalho. Então, nós não estamos falando só de inclusão e diversidade, só que já é uma temática que por si só já é incrível, porque isso equilibra a balança, mas porque isso também representa mais negócios. Legal, Débora, eu vou pegar, inclusive, o fragmento inicial da sua fala, em que você abordou o agronegócio, né? Porque nós vivemos num país de dimensões continentais, 851 milhões de hectares, né? E esse território impressionante que nós temos, somente 3,5% é ocupado por cidades e infraestrutura, né? Como estradas e portos. Aí nós temos 8% ocupado pela agricultura, mais 22% pela pecuária extensiva, mais uma pequena participação de florestas plantadas na silvicultura, né? E aí temos 66% da chamada vegetação natural, né? Com algumas áreas degradadas a serem recuperadas, sim. Tanto que nós tivemos esta semana, né, o Plano Safra, que foi divulgado, vai procurar premiar a recuperação de pastagens. E também vai procurar premiar aqueles agricultores que adotam uma metodologia, um sistema de agricultura regenerativa, né? Você vê com bons olhos, Maria Flávia, esse tipo de estímulo do governo, seja para a área do agronegócio, que tem
uma Com ótimos representatividade. olhos. Olha, o agronegócio representa no nosso país uma das áreas que mais apresenta novas tecnologias de sustentabilidade. Só precisa ser contado. Eu acho que às vezes a gente é tímido para contar algumas coisas, né? Daquilo que a gente produz de alta tecnologia para o desenvolvimento sustentável. E ações como essa do governo, elas são fundamentais porque elas estimulam. Porque essa é uma pergunta que a gente escuta muito. Por que eu vou fazer ESG? Eu vou ter algum incentivo fiscal? Eu vou ter alguma opção? Eu vou melhorar o meu negócio? Eu vou poder desenvolver melhor porque eu vou ter dinheiro injetado? Olha, sim, a gente já tem cidades e estados que já têm o chamado IPTU verde para as suas organizações. Então, quanto mais você investir em ambiental, social ou na governança, você vai ter reduzido o seu IPTU, e agora a gente tem essa nova iniciativa. E, de novo, né, Rodrigo, né, Débora, isso caminha na gestão de risco e na gestão de oportunidade. Então, quem já começou recebe essas iniciativas aí como um presente, porque eu já tenho alguma coisa e agora eu só preciso dizer que eu tenho e eu vou receber um novo tipo de incentivo. Então, de novo, a gente volta para a educação e pega a fala da Débora, tão importante sobre diversidade e inclusão. Empresa nenhuma, organização nenhuma do mundo vai conseguir gerar inovação se todas as pessoas que trabalham lá dentro são iguais, pensam iguais, são da mesma cultura, são da mesma cor de pele, com o mesmo formato de corpo, sobretudo com o mesmo pensamento. Quanto mais diversa é uma organização, mais probabilidade de inovação ela vai ter, e essa inovação está recebendo agora, oficialmente, uma série de incentivos, e isso é só o começo. Muito bem. Débora, eu vou querer explorar ainda um pouquinho mais essa questão relacionada ao agronegócio, porque dentro dessa enormidade territorial do Brasil e essa grande potência natural que nós somos, certamente podendo nos qualificarmos como os grandes fornecedores estratégicos de alimentos para um mundo que terá 10 bilhões de pessoas ali em 2050, né? Débora, nossa super especialista, né, no tema. Ela conta desde a alta tecnologia até o peixinho empanado, que, Débora, você me deixou de boca aguada. Preciso achar isso em Belo Horizonte, viu? Ricardo, o Rodrigo tinha que te contar isso, porque agora Débora me deixou querendo. Essa hora é covardia falar na tilápia, né? É uma delícia, eu também adoro. Ontem comi aqui em casa no almoço tilápia. Então, vejam, existem, dentro desse território enorme, diferentes modelos de agricultura. Você tem a agricultura empresarial, de grandes áreas, né, contíguas ou não, e tem a agricultura dos pequenos produtores, né, que tem outras necessidades, enquanto essas grandes áreas geridas por empresas agrícolas têm problemas muitas vezes relacionados à cadeia, que envolve armazenagem, transporte, beneficiamento e exportação. O pequeno produtor ele precisa de estímulos e ajudas em tecnologia, né, para melhorar a produtividade, em sementes certificadas, fertilizantes, corretivos. Você vê, Débora, que o cooperativismo consegue também auxiliar, trazendo esse viés que tem tudo a ver com o ESG, ajudando os pequenos produtores? Esse assunto é uma delícia, Rodrigo, adoro. Primeiro, eu só vou voltar um pouquinho para falar do risco, da oportunidade, né, Maria Flávia? Adorei, porque me ocorreu a lei de mercado de carbono. E eu não sei se os colegas e colegas que estão aqui, e as colegas, né, o governo está desejando uma regulamentação baseada no cap and trade, que é comprovar e vender permissões. Então, eu achei, assim, muito inteligente, porque tem alguns modelos de negócios do agro que talvez vão emitir mais, mas daí eles compram de quem preserva mais, e a gente consegue aí um equilíbrio visando
no decorrer do tempo, o net zero, né? Então, enfim, o carbon zero. Então, assim, eu achei que está muito legal, e nesse sentido, eu já vou fazer aqui o meu jabá, mas nós temos não sei nem se, eu acho que os mais jovens nem sabem que, né, talvez, eu não sei se esse termo ainda é jovial, né? Mas vou fazer aqui a nossa propaganda, né? Nós temos um programa chamado Neutralidade de Carbono, que nós estamos trabalhando lá no Observatório de Bioeconomia da FGV, com o ex-ministro Roberto Rodrigues, com o Daniel Vargas, que é um técnico sensacional, e o nosso objetivo é levar um inventário de emissões para pequenos produtores dentro de grandes cooperativas, e é a cooperativa que vai viabilizar isso dentro do nosso sistema. Com esse inventário de emissões, a gente vai aprimorar essa tecnologia e intencionamos, Rodrigo, levar para todo o cooperativismo brasileiro, para quem ainda não tem, nós já temos cooperativas e cooperados muito avançados nessa pauta, mas a intenção é a gente ter indicadores, e daí eu vou usar a expressão que o Roberto Rodrigues usa muito, tropicalizados, porque a nossa academia é maravilhosa e está muito impulsionada e produzindo mais ciência e divulgando muito isso, porque eu até, outro exemplo, né, uma coisa é você criar um boi, você criar carne bovina em cima de uma placa de concreto, como acontece em quem não pode fazer pecuária extensiva, quem não cria animal solto, como nós criamos no nosso país tropical maravilhoso, que tem de tudo de bom, né? Então, são diferentes indicadores científicos. E daí nós estamos trabalhando muito com a FGV, e a Academia Brasileira está muito imbuída da tropicalização desses indicadores, e a gente poder chegar cada vez mais numa COP, por exemplo, ou em outros eventos científicos e nos mercados governamentais e globais, e dizer, nós temos sustentabilidade nesses indicadores, não vamos dizer que somos perfeitos, porque não somos, também não há quem seja, mas vamos melhorar aqui, então isso é muito bacana. E o que nós conseguimos levar para os pequenos produtores? Daí eu vou dar outro exemplo aqui. Nós temos um programa aqui chamado Programa de Negócios, e nós estamos trabalhando com 45 cooperativas da agricultura familiar da região norte, por enquanto. É piloto, esperamos expandir. Eu vou trazer aqui o exemplo da Coafac, uma cooperativa do Pará, ali perto da Serra Pelada, que produz só macaxeira, por enquanto. Só mandioca, né? E daí, essa cooperativa que começou muito pequena, para atender, para vender, né, para a prefeitura, dentro dos programas PAA e PNAE, e agora a gente chega nela e fala assim, nós precisamos expandir, nós precisamos de novos mercados, e é todo um trabalho de educação, formação e informação, que a gente faz através de diagnóstico, através de uma série de ações, né? E daí essa cooperativa muito pequena, muito simples, sem funcionários ainda, ou poucos, eles já adquiriram uma simples tecnologia, não tem muita correlação com o ESG, mas eu já vou chegar lá, que é para embalar a mandioca a vácuo. E daí foi muito legal receber o depoimento da presidente dessa cooperativa falando assim, estávamos vendendo o quilo da mandioca a R$ 3,20, agora estamos vendendo a R$ 9,40. Então, aí um incremento de recursos para essa pequena cooperativa, e o melhor de tudo, para colher a mandioca e fazer a comercialização quando ela não era no vácuo, a gente tinha que acordar de madrugada. Agora que a gente vai embalar a vácuo, a gente já não precisa mais disso, porque a gente tem mais tempo para fazer a comercialização. Quando a gente começa a aumentar os pequenos negócios das nossas pequenas cooperativas, e 54%, o nosso agro brasileiro é gigante, nós temos cooperativas que são as maiores das Américas, esses números e essas cooperativas todo mundo conhece, Cocamar, Coamo, Frimeza, Lar, enfim, tantas, né? Cooperativas maravilhosas e grandes, mais 54% das nossas 1.200 são pequenas, que têm que ter até 10 funcionários. Então, nós temos que chegar nessas cooperativas, ajudando elas a fazerem mais negócios, muita educação, formação, informação, liderança, diagnósticos, e daí nós já vamos começar a colocar como nós podemos encontrar e averiguar e diagnosticar indicadores que tenham correlação com a pauta ESG. E nós já sabemos que temos, né? Estamos com uma dessas cooperativas, o último caso que eu vou contar aqui, Chambiarte, no interior do Tocantins, cooperativa de mulheres, algumas delas analfabetas, então, que vêm de diversas mazelas. E essas mulheres estão recebendo o programa de negócios e elas produzem, Maria Flávia, coisa mais maravilhosa, elas produzem biojoia de cascas e sementes de árvores. Então, até fazem aí um trabalho de coleta e fazem peças maravilhosas. E o nosso objetivo, estamos em parceria com a Apex, que está aqui grudadinha na gente, é levá-las para exportação.
Mas olha que coisa linda, que trabalho de aproveitamento desse bioma, né? Então, a inclusão dessas mulheres e o aumento da renda. Então, eu adorei lá a ESG, a brasileira, Ambição 2030. Eu acho que aqui tem Elas Lideram, eu acho que aqui tem um trabalho de transparência, sabe? Dá para a gente encaixar ali e fazer uma avaliação e mostrar para elas, assim, essa pequena cooperativa, que o grupo de WhatsApp só pode ser por áudios porque algumas mulheres são analfabetas, está em conformidade com o Pacto Global ODS ESG. E é isso que o cooperativismo consegue fazer juntas. Talvez sozinhas elas teriam muita dificuldade, como tiveram até aqui, de acessar essas informações, esse conhecimento e se vê, inclusive, exportando. Quando a gente se ajuda nesse esquema cooperativista e federativo, confederativo, é que a gente consegue se impulsionar. Fico muito contente que nós estejamos evoluindo para fazermos a mensuração e o chamado inventário de carbono e que consigamos criar a metodologia consagrada que consiga demonstrar que a nossa agricultura ela gera um balanço negativo de carbono na medida em que sequestra e retém o carbono, o que vai ajudar o Brasil a atingir as metas do Acordo 2030. Então, tem muita coisa boa rolando. Você tem a Embrapa, muito bem lembrada pela Débora, né? Esses dias eu conversei com uma física da Embrapa, que é, inclusive, sua xará, Débora, também, e me falou dos avanços em robótica para você ver até quanto que uma braquiara utilizada nas pastagens sequestra de carbono. Mais recentemente, Embrapa e Universidade de Santa Maria fizeram demonstrações com relação à plantação de trigo, balanço negativo de carbono. Nós temos que conseguir demonstrar isso e que isso seja reconhecido cientificamente. Isso será muito bom para a nossa economia. Maria Flávia, voltando agora para você, no tocante à cadeia de fornecedores que envolve uma cooperativa, né? Volta e meia a gente vê algum tipo de organização que sofre manchas na sua reputação, não é? Esfolões, e às vezes até mesmo bastante traumáticas as implicações quando contrata serviços de um fornecedor onde não fez a chamada diligência para ver se este fornecedor também segue o seu protocolo de sustentabilidade, o seu protocolo ESG. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso para nós? Recentemente, a gente teve casos que ultrapassaram a mídia nacional. Essa má reputação foi para fora do país em produtos que eram muito conhecidos, muito benquistos pelo consumidor e que, de repente, a gente viu uma chuva de eu não quero mais consumir o seu produto. Isso, óbvio, não é só para a área do agro, isso serve para outras áreas. Semana passada, uma famosa marca de vestuário, ao fazer uma fala racista horrível, das piores que a gente pode ver, de uma vendedora, acabou gerando quem estava na fila, já com as suas sacolas, devolvendo as mercadorias e dizendo: eu não quero os produtos dessa loja, que é uma loja racista. Então, novamente, a gente volta para aquele ciclo inicial que eu dei o exemplo. Nós não temos como separar natureza, sociedade, economia e ética. E a reputação mora nessa casa. Então, isso faz parte do processo de governança, isso faz parte do processo social. Quem trabalha para mim, incluindo quem é da minha cadeia produtiva, eu posso e devo ter uma cadeia produtiva que seja do bem. E quanto melhor e mais auditada e mais confiável for essa cadeia produtiva, melhores ganhos eu tenho para a minha reputação, menos, olha aí de novo, gente, a gestão de riscos e oportunidades, menos riscos eu tenho com implicações trabalhistas que geram um problema gigantesco, como você bem disse, Rodrigo, lá na minha reputação. Então, assim, eu acho que a gente já teve alertas muito tristes no Brasil e que a gente precisa cuidar, com muito cuidado, com muito carinho, para que não sejam repetidos, né, e que acabam ferindo natureza, economia, sociedade e ética, né? Acho que a gente está aí caminhando para um finzinho de abertura de perguntas, mas é isso, eu queria só alertar
aproveitem, a gente ainda está na gestão de oportunidades, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente ainda tem, como diz Gabriel Garcia Marques, uma segunda oportunidade sobre a Terra, então eu acho que esse é o momento da gente usar essa segunda oportunidade agora, de maneira urgente. Muito bem, Maria Flávia, eu agradeço tanto a sua fala quanto a da Débora. Penso que aportaram aqui olhares que permitem ótimas reflexões, né? É um tema complexo e que gera, claro que ainda muita incerteza, né? Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente tem mais dúvidas do que certezas, por exemplo. Mas são temas que nós temos que abordar, e agora é aquele momento em que eu devolvo a palavra para o Douglas, né? Passando a palavra para quem realmente entende desse negócio de mediação aqui, Douglas. Volte aqui conosco, meu caro. Olha, Rodrigo, além de você ser um excelente professor, eu acho que você é um excelente humorista. Porque você falou que a minha condução foi melhor do que a sua. Meu amigo, você tirou de letra isso daqui. Nossa, você pode fazer todos a partir de agora. Não, foi muito... Vocês trouxeram conteúdos, assim, uma explanação sensacional. Débora, Maria Flávia, foi muito bom. A gente ainda tem um tempinho, nós recebemos bastante perguntas aqui do pessoal que está assistindo, e chegou uma pergunta aqui muito interessante, que agora eu quero fazer para vocês, inclusive eu quero colocar agora o Rodrigo na roda também, viu? A pergunta que chegou é: como sabemos, o cooperativismo está profundamente enraizado no seu DNA o compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas de governança, o ESG. No entanto, muitas vezes nos deparamos com um desafio, a dificuldade em comunicar efetivamente essas ações. Como fazer? Então, acho que é uma pergunta que é interessante para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Rodrigo, dessa vez eu vou começar com você. Quero escutar a sua opinião sobre isso para depois passar para ela. Bom, Douglas, parabéns a quem fez a pergunta. Ela é muito oportuna porque trata de um dos maiores desafios no tocante ao ESG, que é como que você comunica as suas boas práticas, mas que você também tenha a nobreza de trazer as suas fragilidades. É muito bem-vinda uma divulgação em que você apresenta o que faz bem, atrelando, como a Maria Flávia falou ali atrás, aos ODS da ONU, por exemplo, que são 17, mas tem 169 metas e 231 indicadores-chave, né? Mas não basta você mostrar o que você já faz bem, não é? É também demonstrar, olha, neste campo nós somos frágeis e queremos resolver isso, e aí você estipula a meta e acompanha o cumprimento dessas metas, né? Então, de minha parte, eu quero dizer que cada vez mais se espera do cooperativismo que tenha no seu quadro pessoas com a capacidade para fazerem divulgações utilizando os chamados padrões, que aparecem muitas vezes como standards, né? Consagrados internacionalmente. Pode ser um GRI, pode ser um SASB, agora passa-se a exigir também, dentro de fragilidade a risco climático, o padrão TCFD. Isso é algo que, a partir do momento que começa a ser disseminado dentro das cooperativas, gera o que a Maria Flávia também falou agora há pouco, ganhos daí positivos na sua imagem. Passo a palavra para o Douglas de volta, ou para as colegas aqui de banco. Excelente. Maria Flávia, qual a tua opinião sobre isso? Olha, sem dúvida, acho que o Rodrigo tem toda a razão e vou fazer só um complemento, porque eu sei que a gente está no finalzinho, que é o seguinte: as cooperativas, elas acabam tendo quase que uma responsabilidade a mais, sabe? De seguirem os padrões ESG, pela sua composição, pela maneira como são criadas e por que elas existem na sociedade que a gente vive. Elas já são um exemplo, elas já fizeram muita coisa. É como se eu pudesse dizer o seguinte: já caminhamos muito,
e as cooperativas elas saem na frente se a gente tivesse uma corrida, mas não por isso a jornada está pronta. Então, a hora é de caminhar, talvez a passos largos, a partir da vantagem competitiva que uma cooperativa tem por já ter nascido com esse compromisso social, ambiental e de respeito e de equidade ao humano, né? Isso é muito interessante porque o cooperativismo, como você falou, ele já nasce com isso enraizado, né? Então, a gente já tem meio caminho andado. Débora? E o dobro de obrigação, olha aí que perigo, é meio caminho andado com o dobro de obrigação, temos que caminhar. Exatamente. Débora? Adorei a pergunta, até porque eu vou ter a oportunidade de voltar no que falei no início, sobre quando comecei a lidar com a pauta ESG, né? E ali eu usei a palavra narrativa. Naquela época, o meu desafio maior era comunicar o cooperativismo, e daí eu pensei, como é que a gente mostra para todo mundo o que nós somos, mesmo para aqueles que não vivem o cooperativismo. Então, só retomando isso. Daí, eu queria contar para vocês rapidamente que semana passada nós estávamos no Banco Central, numa reunião do ramo crédito, promovida pelo Banco Central, que tem nos cutucado bastante sobre a nossa intercooperação entre cooperativas do ramo, né? Então, as nossas cooperativas do ramo crédito cresceram muito, estão assim, nós somos a maior rede de atendimento bancário, por usar essa expressão, indicadores incríveis, inclusive o que fizemos na pandemia ali, a gente mostrou na prática a diferença entre o cooperativismo e o mercado tradicional, né? Que vive da comunidade para a comunidade. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, ali nós apresentamos esse programa chamado ESG Cop, as cooperativas que estão aqui ouvindo podem conhecer ele melhor, ele ainda é um programa piloto, então a gente não está fazendo ampla divulgação, embora essa divulgação aqui seja ampla, mas por meio das suas organizações estaduais, do sistema OCB, Sescop. Mas ali aconteceu o seguinte, algumas cooperativas Cicobi, Sicredi, Cressol, Credicis, apresentaram, entre outras, as cooperativas também independentes, apresentaram cases sociais, assim, gente, de arrepiar, desde a cooperativa patrocinando isso no interior de Rondônia, um modelo de telha que utiliza de serragem, enfim, um trabalho maravilhoso que potencializa a comunidade, a cooperativa de crédito patrocinando isso, cooperativas preocupadas com a violência contra as mulheres, assim, coisa linda. E daí o nosso ponto ali foi, sabe qual é a conexão que existe entre a telha e esse projeto que ajuda mulheres que sofreram violência? Uma coisa chamada ESG. E se nós pegarmos esses cases maravilhosos entre milhares de outros que a gente tem, e a gente somar tudo isso de acordo com indicadores GRI, SASB, TCFD, ou quaisquer que sejam esses relatórios, e a gente explicar para o mundo que nós somos sustentáveis e podemos provar com indicadores ESG. Essa que é a pauta do momento, que está muita gente olhando, que a academia está olhando, que o governo está olhando, que as empresas estão olhando, que o mundo está olhando. E se a gente utilizar isso como narrativa para nos explicar, e é claro que para isso, daí a gente volta lá, nós precisamos cooperativistas e principalmente a governança consciente, fazer as matrizes de materialidade, só mais um pontinho da pergunta anterior, considerando todos os stakeholders, todos os públicos de interesse, perguntando para eles o que eles esperam das cooperativas, colocando isso em relatórios com o que há de bom e como o Rodrigo bem trouxe, o que nós precisamos melhorar. Eu acredito que ESG pode vir a ser a maior narrativa, a mais clara narrativa para explicar o cooperativismo brasileiro para todos. Excelente. Gente, preciso encerrar aqui. Chegamos no final, Maria Flávia também está com compromisso. Quero agradecer muito a presença de todos. Maria Flávia, muito obrigado. Débora, muito obrigado. Eu que Rodrigo, agradeço. Eu que agradeço profundamente. Agora o pessoal vai sair, que nós vamos preparar essa tilápia, que a Débora falou tanto, que está todo mundo aqui com água na boca. Das cooperativas. Gente, é isso aí. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, grande abraço.
Boa tarde, bom dia. Obrigada, gente. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, Maria Flávia. Obrigada, Rodrigo. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, obrigado.